sediar a segunda palestra da noite, convidamos para que se dirija à mesa a professora do curso de Direito da Católica Orione, Poliana Marinho Medeiros. Boa noite a todos, boa noite, queridos alunos, às autoridades, aos colegas professores, meus cumprimentos. Eu gostaria de, antes de convidar a nossa palestrante, apenas fazer a leitura rápida do currículo da nossa professora Tatiana Stropa, doutoranda em Direito, mestre em Direito pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, Instituição Toledo de Ensino, professora de Direito Constitucional e Direito Processual Constitucional, do curso de Direito do Centro Universitário de Bauru e da Faculdade Iteana de Botucatu. Advogada e integrante do projeto de pesquisa Direito e Novas Tecnologias da pós-graduação em Direito do Centro Universitário de Bauru, Instituição Toledo de Ensino. A palestra da professora Tatiana Stropa tem como tema da liberdade de expressão a democratização das fake news, limites e possibilidades. Professora Tatiana, gostaria de convidá-la para compor a nossa mesa e iniciar a sua palestra. Obrigada. Boa noite a todos, a todas. É uma grande satisfação, uma felicidade. Agradeço a doutora Poliana, agradeço a faculdade nas pessoas do Padre Eduardo, do doutor Daniel e do meu amigo Luiz. E eu vou começar aqui em cima, e se eu achar que eu deva chegar mais perto, como fez a professora. Professora, muito obrigada pela palestra, de grande importância nesse momento que está na pauta do Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre a descriminalização, e essa questão envolvendo a maconha. Então, eu confesso que a gente tem que parar para pensar, enquanto sociedade, de fato, o que a gente pretende, não só nesse ponto, como em outros pontos. Então, fica meus parabéns por toda essa elucidação em relação a um tema tão importante. Então, inicialmente, eu queria começar falando justamente que eu fiquei muito satisfeita em perceber já a utilização do direito fundamental, da liberdade de expressão na faculdade. Quando eu cheguei hoje à tarde para conhecer a faculdade, eu observei que os alunos estavam nas escadarias que dariam acesso aqui ao auditório, colocando os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso me chamou muita atenção, e depois eu vim observando outras manifestações do direito de expressão, até que nós chegássemos aqui. Então eu queria deixar essa manifestação positiva, porque a primeira observação que eu queria fazer em relação, não propriamente ao tema, mas em relação a direitos humanos, avanços e retrocessos, é que muitas vezes, como nós, a maioria, já nascemos num ambiente democrático, com uma Constituição que garante direitos humanos, direitos fundamentais com uma amplitude muito grande, muitas vezes nós não damos o devido valor, e muitas vezes nós não percebemos que esses direitos, eles não são dados pelo Estado, mas eles são fruto de conquistas históricas. Esses direitos que nós temos na Constituição, e dentre eles a liberdade de expressão, eles foram direitos conquistados historicamente. Então, nós temos que ver com muito cuidado quando algum governante ou algum representante momentâneo tenta, de alguma maneira, direta ou indiretamente, ocasionar algum retrocesso em relação a essa caminhada histórica. Nós temos que nos apropriar e sentirmos que nós somos titulares desses direitos.
porque senão nós sentimos como se eles fossem concessões do Estado. E na medida em que nós achamos que esses direitos são concessões, nós permitimos de uma maneira muito pacífica o retrocesso em relação a algo que historicamente demorou muito para ser conquistado. Então eu começo a minha fala nesse sentido, né? A liberdade de expressão, ela vem na Constituição Federal de uma maneira bastante expansiva. E por que o Constituinte de 88, ele deu essa amplitude à liberdade de expressão? Justamente porque nós vínhamos de um período ditatorial. E nós sabemos que em períodos ditatoriais, um dos grandes direitos, né, que são restringidos desde logo, é justamente a capacidade de expressão de uma maneira lato sensu. Eu não vou fazer aqui a diferença detalhadamente, mas eu queria alertar que há doutrinadores que fazem uma diferença entre a liberdade de expressão e o direito de opinião. A liberdade de expressão, ela teria o seu âmbito normativo de proteção voltado a expressões sentimentais, a criatividade, a uma vertente artística, enquanto o direito de opinião, ele faria a proteção dos nossos juízos valorativos. Então, ou seja, o direito de opinião, ele seria a proteção da nossa capacidade de crítica. Então, quando nós manifestamos uma crítica, e nós sabemos que nem sempre a crítica vai ser positiva, muitas vezes nós fazemos críticas negativas, e elas são protegidas pela Constituição Federal, nós estamos manifestando, então, para alguns doutrinadores, o direito de opinião. Aqui nesse momento, como eu quero chegar na fake news, né, e nós temos tempo, eu vou falar de liberdade de expressão de uma maneira lato sensu. Ou seja, seria uma liberdade ampla, e dentro dessa liberdade ampla, nós vamos abranger as mais variadas projeções do nosso pensamento. Então, desde uma manifestação de um sentimento, de uma criação artística, como os alunos fizeram aqui, até a manifestação de um juízo valorativo. E por que eu fiz essa brincadeira, né, no tema da palestra? Eu falei da liberdade de expressão à democratização das fake news. É porque a Constituição Federal em 88, quando ela veio, depois desse momento ditatorial, uma das grandes angústias que a Comissão Constituinte tentava responder era como que nós poderíamos, de uma maneira livre e sem qualquer censura de natureza ideológica, política, religiosa, utilizarmos a nossa capacidade de manifestarmos nosso pensamento no espaço público sem termos restrições, sem sofrermos perseguições ou sem que essas manifestações fossem censuradas. E o que acontece ao longo desses 30 anos, que eu preciso passar esse contexto para que nós possamos falar então em fake news de uma maneira adequada, segundo o ponto de vista que eu venho pesquisando. O que acontece? O nosso sistema midiático tradicional, e eu vou usar essa nomenclatura, mídia tradicional e mídia digital, para que nós possamos entender. Então, quando eu estou falando de mídia tradicional, eu vou falar praticamente aqui de televisão e rádio. O nosso sistema tradicional de comunicação, ele foi, historicamente, construído de uma maneira oligopolizada e de maneira privada. Ou seja, o objetivo da televisão no Brasil e do rádio sempre foram construindo, né, as suas mensagens, as suas críticas e as suas programações com a intenção lucrativa, em detrimento de um sistema estatal e de um sistema público. Então, historicamente, o Brasil, ele não conviveu com pluralidade de informação. Isso é muito importante para que nós possamos entender como que esse fenômeno fake news tem tido tanto destaque no cenário nacional. Então, eu parto de um entendimento, de um contexto que vem de uma estrutura oligopolizada, ou seja, eu tenho poucos grupos econômicos controlando o espaço de discussão pública e começo a ter depois um ambiente de acesso a
internet. E agora, mais especificamente falando, as plataformas digitais, sobretudo, que nós vamos falar aqui, as denominadas redes sociais. Então, Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube, então essas plataformas. Qual foi o contexto, né, em que as fake news e esse tema ganharam a projeção de uma maneira até... hoje em dia nós brincamos. Hoje de manhã, 3 horas da manhã, a hora que eu estava indo para Ribeirão Preto, a hora que eu estava chegando em Ribeirão Preto, entrou uma publicidade no rádio que eu estava ouvindo, e era uma loja falando que você compraria 3 calças jeans por R$180. E no final falava assim, não é fake news. Venha correndo, não é fake news. Então, essa temática, ela foi tão assim, ao mesmo tempo, popularizada e, consequentemente, o conteúdo jurídico foi esvaziado. Nós perdemos um pouco a configuração do impacto negativo e de todo o desenvolvimento jurídico que essa questão aborda. Porque, hoje em dia, fake news, ela ficou sinônimo de uma brincadeira mentirosa, de alguma coisa que de uma piada. Então, vamos dizer, essa descontextualização desse fenômeno faz com que nós não tenhamos a dimensão de todas as circunstâncias que envolvem as fake news. Então, eu trouxe aqui, o que nós tivemos ano passado? Um cenário de eleições. Então, nós tivemos eleições para presidente da República, deputados estaduais e distritais, senadores e governadores. Como que fica o acesso a essa rede no Brasil? 51% dos domicílios brasileiros, só, segundo o levantamento do Comitê Gestor da Internet em 2016, 51% apenas dos domicílios têm acesso à internet diária. Por que eu estou levantando essa ponderação? Como que o acesso à internet vem sendo feito no Brasil? Sobretudo por meio das redes sociais, utilizando os celulares. Muita gente hoje entende que acessar a internet é acessar essas grandes plataformas digitais, que são, na verdade, grandes conglomerados econômicos. Queria ressaltar isso. E por que isso é importante? Porque as pessoas, olhem o levantamento, as pessoas dizem que têm acesso à informação, 60% das pessoas que participaram dessas pesquisas, que têm acesso à informação, sobretudo pelo Facebook. A pergunta seria, o que é informação e como que ela é, de fato, divulgada quando eu acesso o Facebook? Né? Pensem aí vocês, como é feito esse acesso e como é circulada esse tipo de conteúdo para que nós possamos refletir, então, se isso de fato é informação, né? E o que de fato tem que considerar juridicamente como informação. Então, esse é um dos apontamentos que nos levam a entender por que as fake news, ou seja, essas notícias fraudulentas, elas têm uma dimensão tão grande no Brasil. Primeiro, porque as pessoas têm um acesso à internet muito limitado. Então, a pessoa ela vai para a sua rede social, que, em regra, já é conformada por pessoas que pensam da mesma maneira que ela, não é assim? Quem são os nossos amigos na rede social? Geralmente, nós temos como amigos na nossa rede social pessoas que pensam como a gente. Por quê? Porque a primeira vez que alguém coloca um post na nossa timeline ou faz um comentário que nós não concordamos, o que nós fazemos com essa pessoa? Excluímos, ela deixa de ser nossa amiga, não é assim? Então vejam o seguinte, esse ambiente chamado de echo chambers ou bolhas informáticas, eles contribuem demasiadamente para o ambiente de desinformação. Porque o que acontece? Você é levado, é induzido a receber sempre o mesmo tipo de notícia com o mesmo viés. Porque a partir do momento que você tem no seu perfil apenas pessoas que compartilham daquilo que você entende como aceitável, ou entende como o razoável, ou entende como verdadeiro, aquelas
informações, vamos dizer assim, que vão veicular na sua timeline, elas corroboram aquilo que de antemão você já pensava. Então você pensa assim quando você vai para o Facebook, ou quando você recebe uma mensagem no WhatsApp. Ah, bem que eu estava pensando desse jeito. E aí nós não temos o cuidado ou a precaução de fazermos minimamente uma checagem de fonte. Vamos ver se de fato isso foi noticiado? Vamos ver se há referência de fonte? E nós simplesmente fazemos o quê com aquela mensagem? Replicamos, não é isso? Por quê? E aí eu sei que tem alunos de psicologia que poderiam ajudar muito a gente, né? Há estudos de psicologia que dizem que nós temos a necessidade de fazer parte das discussões. Então, se todos aqueles que são chamados de interlocutores de primeiro grau, que nós confiamos, então membros da nossa família, professores que nós confiamos, fontes que nós acreditamos críveis, compartilhar aquele conteúdo, instintivamente você pensa assim, ah, é verdade, então eu vou compartilhar também. Entendem esse comportamento chamado também por uns psicólogos de comportamento de manada? Ou seja, nós vamos num comportamento sem reflexão, sem checagem de fonte, compartilhando aquelas mensagens que nós recebemos nessas bolhas, né, que são formadas no Facebook e no WhatsApp. Outra coisa, por que essas notícias e os levantamentos que são feitos é que há um fenômeno muito interessante quando nós falamos de fake news. As notícias que depois são tidas como mentirosas ou descontextualizadas, elas têm tido uma tendência a ter maior compartilhamento do que as notícias que são verdadeiras, que são verazes. A pergunta é, por quê? O que nos leva a compartilhar mais notícias que de fato não têm um fundo verdadeiro do que aquelas que de fato têm? Alguns indicam que os comunicadores indicam que uma das situações, elas decorrem da maneira como a notícia é construída. Geralmente essas notícias, elas são construídas com a intenção de capturar a nossa atenção. Então elas são o quê? Notícias que têm uma chamada muito destacada. Elas capturam a nossa atenção. E são coisas que chamam a nossa atenção. Porque às vezes elas são tão mesmo espetaculares que nós temos a necessidade de compartilhar. Então, o que acontece? Nas eleições norte-americanas, houve o levantamento das notícias mais divulgadas, e as mais divulgadas foram depois detectadas como notícias mentirosas. Então, elas foram mais compartilhadas, mais veiculadas do que as notícias que são tidas como verazes. E aqui eu queria chamar a atenção por uma coisa, não sei se vocês sabem, mas às vezes você fala assim, mas eu não compartilhei. Mas é só o fato de você curtir, o fato de você fazer um comentário, o fato de você enviar na mensagem privada, então não é apenas o compartilhamento que reflete um engajamento digital. Quando nós curtimos, nós estamos nos vinculando àquela notícia. E isso gera uma monetização. Como que os blogs, os sites, os anúncios, eles vendem publicidade, espaços de publicidade, pelo engajamento das pessoas. E muitas dessas ferramentas partem desses instrumentos de engajamento. Então, quando nós estamos curtindo uma notícia, ou odiando, ou colocando uma carinha triste, isso vai sendo usado para traçar o seu perfil. E isso é muito importante para que nós tenhamos noção de quais são as informações que vão aparecer nas nossas redes sociais. Por quê? Porque essas redes, elas trabalham com
com uma perfilização, ou seja, com o direcionamento praticamente individualizado. Por exemplo, as mesmas informações que vão chegar para vocês não vão chegar para mim. Por quê? Porque eu tenho um traçado algorítmico que de antemão a inteligência artificial utilizada por essas redes já sabe o tipo de notícia que eu sou predisposta a aceitar. Vocês não sentem isso? Vocês façam uma procura sobre uma notícia no YouTube, no Google, por exemplo. Depois, na sua timeline ou no YouTube, vão aparecer vídeos, não é assim? Relacionados com aquilo que você procurou. Então, esses elementos são importantes para que a gente consiga entender como funciona esse fenômeno da fake news. Ok até aqui? Tudo bem? Aqui eu coloquei alguns indicativos de como aparece, por exemplo, algumas mensagens que chamam a atenção. Aqui, por exemplo, Carmen Lúcia acaba com petista e deixa recado. Quando você lê isso, o que você quer fazer? Acabou como? Mandou prender, xingou, bateu boca? O que ela fez? Não é isso? Você clica ali. Quando você clica ali, você já está tendo uma interação com o conteúdo. Vocês estão entendendo? E isso vai gerar o quê? Renda para aquele site, para aquele blog, que vai retroalimentar. Depois, provavelmente, esse tipo de informação vai ser retroalimentada na sua rede social. Aqui eu trouxe duas notícias que são novas. Uma que é recente, faz o quê? Umas 3 semanas, a Organização dos Estados Americanos, eles falam que nunca houve, né, um cenário de tanta projeção de notícia falsa, de fake news, como no Brasil. E aqui eu trouxe, depois, se a gente tiver tempo de discutir, aquela situação em que o Toffoli abriu inquérito para investigar fake news. Não sei se vocês acompanharam, né, e toda a discussão. Depois ele determinou, né, o Alexandre de Moraes determinou que fosse retirada uma reportagem de um site. Vocês acompanharam? E toda a argumentação foi construída em torno desse conceito indefinido e vago que eu quero chegar agora de fake news. Bom, o que significa então fake news? Essa é uma discussão que está sendo feita no mundo todo. E a primeira coisa que eu quero adiantar para vocês, os especialistas indicam que esse nome, esse rótulo fake news, ele muito prejudica o nosso enfrentamento do que está acontecendo, ele mais prejudica do que auxilia. Por quê? Porque ele é uma denominação muito incerta, muito flexível, e no nosso caso, como o brasileiro gosta, né, é criativo, se tornou o quê? Motivo de piada, né? Nós não damos relevância. Falar que isso é fake news, né? Por exemplo, eu falo assim para vocês: pessoal, eu estou acabando a palestra. É fake news. Tá? Não, tem mais 3 horas de palestra. O Dr. Daniel falou que era até meia-noite, não é isso? Que passa o ônibus? Então, é fake. Então a gente começa a brincar com essa situação. O professor Ronaldo Porto Macedo, ele faz a seguinte diferenciação. Quando a língua inglesa, eles querem fazer referência só a uma notícia falsa, eles falam de false news. A expressão fake news, ela não deve ser então traduzida simplesmente como uma notícia falsa. O professor ali perguntava para mim: mas Tatiana, você entende que mentira sempre existiu? Eu falo: logicamente que sempre existiu. Nós temos documentos antigos, nós temos situações que a nossa imprensa tradicional foi envolvida com mentiras. E isso significava fake news? Na minha perspectiva, não. Na minha perspectiva, nós temos o seguinte: um cenário de desinformação,
em que muitas vezes nós não navegamos na internet, como diz o Cortella, nós naufragamos, porque esse bombardeio de informação nos leva a um esgotamento, a um cansaço, a impossibilidade de checagem, que é diferente do fenômeno propriamente denominado fake news, se é que nós vamos optar por essa nomenclatura. Então, quando nós estaremos diante de uma fake news, segundo essa perspectiva? Quando nós estivermos diante de uma mensagem, em geral essa mensagem, ela se apropria de parâmetros de notícia. Por quê? Porque justamente ela quer nos enganar, ela quer dar a entender que aquilo é verdadeiro. Então eu tenho uma mensagem que se apropria de parâmetros que foram construídos ao longo do tempo, como notícia. Essas mensagens, elas são construídas fraudulentamente e mais do que isso. Elas têm a intenção de enganar para conseguir um resultado. Entenderam? Então, aí sim nós estaríamos diante de uma fake news. Então, eu construo uma mensagem fraudulenta, geralmente com formato de notícia, e eu faço isso com o objetivo de conseguir alguma vantagem. Essa vantagem, e o TSE promoveu vários debates, e a semana passada nós estávamos tendo várias escolas. Essa vantagem, ela pode se dar sobre os aspectos econômicos. Por exemplo, se uma empresa constrói uma notícia fraudulenta para desacreditar os concorrentes, eu posso ter aí uma fake news. Eu tenho a intenção de enganar aquele consumidor cliente que vai ter acesso àquela mensagem, com a intenção de conseguir uma vantagem econômica. Mas onde eu queria chegar aqui rapidamente por causa do meu tempo? Eu queria chegar no impacto das fake news no ambiente democrático. Porque nós não teremos tempo de falar do ambiente econômico e de outros ambientes que eu tenho. Por que nós estamos, e o Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo, repetidos seminários, resoluções, comissões de investigação sobre esse fenômeno? Porque se nós pensarmos, nós vivemos numa democracia que no Brasil se expressa em regra de maneira representativa. O que significa isso? Que o povo deve escolher o seu representante, não é assim? Como que nós escolhemos os nossos representantes? Ou como nós deveríamos escolher? Como nós deveríamos escolher? Não é construindo uma opinião em relação ao projeto apresentado, em relação ao candidato? E como que nós construímos a nossa opinião? Pautados em quê, pessoal? Não é pautados nas informações que nós recebemos? Então, olha a preocupação que nós temos que ter com a democracia. A partir do momento que eu tenho uma sociedade que começa a tomar decisões no espaço público pautadas em desinformação, eu tenho o quê? Uma distorção da opinião pública. Se eu tenho uma distorção da opinião pública, eu coloco o regime democrático em xeque. Ou seja, eu contamino o regime político que eu tenho enquanto escolha coletiva. E o que acontece? Eu tenho um agregado de situações que vão sendo disseminados, e esse agregado de situações, eles vão construindo uma opinião pública que é pautada em inveracidades. Por que eu estou falando inveracidade e não verdade? Porque a verdade enquanto conteúdo, ela é... O que é verdade e o que é mentira? Vocês estão entendendo? Se nós partirmos de uma concepção filosófica, nós não sairemos daqui. Então, vamos trabalhar com o que é inveracidade. Eu tenho o fato.
E em cima desse fato eu tenho a construção de uma notícia. A partir do momento que eu distorço aquilo que está acontecendo, que eu ocasiono fraudes em relação ao conteúdo, eu estou desinformando. E aqui eu queria fazer uma reflexão. A primeira coisa que nós temos que fazer, quando nós vamos, por exemplo, pegar um conteúdo no Facebook ou no WhatsApp, é perguntarmos: eu estou lendo uma opinião ou uma notícia? Porque se for a opinião, eu não tenho como aferir veracidade, porque a opinião é o juízo de valor. Por exemplo, alguém vai perguntar para vocês: vocês gostaram da palestra da Tatiana? Isso é um juízo valorativo, você pode falar gostei ou não. Não tem como eu aferir a veracidade. Eu teria que assistir a palestra para externar minha opinião, mas você não pode falar que eu não vim fazer a palestra. Vocês estão entendendo? Ou você não pode falar que eu vim fazer a palestra, mas que eu não falei sobre fake news. Ou você não pode descontextualizar, pegar a minha fala aqui e jogar numa outra situação, que essa é uma outra situação que vem acontecendo muito. O que as pessoas estão fazendo? E isso pode ser considerado fake news, no meu entender, se nós preenchermos essas situações. Que é, você pega uma imagem que, naquele momento que foi produzida a imagem era veraz, então existiu a imagem, e você tira daquele contexto e coloca em outro. Eu vou dar um exemplo que aconteceu a semana passada. E ontem, vários sites de checagem estavam colocando que era fake. Pegaram algumas pessoas nuas fazendo protesto e colocaram que aquelas pessoas nuas fazendo protesto são os estudantes das universidades públicas brasileiras. E colocaram assim, ó, olha o que se faz nas universidades federais. E essas fotos foram uma das mais compartilhadas em redes sociais. Falando, olha, então nas universidades federais não existe pesquisa, não existe extensão, existem universitários pelados. Vocês estão entendendo? E as pessoas utilizam essa ideia para corroborar uma falta de investimento, por exemplo, em pesquisa em educação. Entendem o perigo desse tipo de fraude? Então eu trouxe aqui a situação, das fake news e essa definição aqui, diferenciando então, no meu ponto de vista, o que é notícia falsa do que não é. Meu tempo? Então tá bom. O que eu trouxe aqui para vocês? Uma indicação de uma abordagem multidimensional. Então, a indicação é que nós faríamos uma taxonomia, ou seja, uma classificação. Nós teríamos um cenário macro de desinformação e nesse cenário macro nós poderíamos classificar, então, informações ludibriadoras ou notícias fraudulentas. Entenderam? Diferenciando. Então, não é qualquer mentira. Por exemplo, 1º de abril, acreditar em Papai Noel é fake news? Vocês estão entendendo? Não é. Isso aí pode ser uma mentira, mas essa mentira, qual é o impacto que ela tem? Qual é a distorção que ela ocasiona na opinião pública? Qual é o impacto econômico que ela gera? Agora, a pergunta que eu queria fazer para a gente discutir um pouquinho é se eu tenho, então, uma situação que eu me informo, e hoje a maioria das pessoas se informam pelo menos inicialmente na sua rede social, ou pensam que se informam, Porque é isso que nós temos que discutir, essa qualidade aí do que a gente recebe. A quem cabe decidir se aquele conteúdo deve ser retirado da plataforma digital? Como que é a situação hoje que eu trouxe aqui para vocês? O artigo 19 do Marco Civil da Internet, hoje, ele estabelece que para que nós possamos preservar a liberdade de expressão, como vai funcionar a retirada de conteúdo em regra? O indivíduo que se sente lesionado, ele tem que mover uma ação judicial. E é o juiz
que vai fazer a análise, né, pautado no princípio da proporcionalidade, verificando aquele caso concreto, se de fato aquele conteúdo deve ou não ser removido. Ok? Então, essa é a regra. Quais situações são excepcionadas pelo Marco Civil da Internet? Aquelas situações que envolvem cenas de nudez, que envolvem fotos que expõem a privacidade. Então, se isso acontece, aí o usuário que está submetido, ele faz diretamente um aviso para a rede social, pedindo a imediata retirada do conteúdo. Tá? Por ser cena de nudez, de sexo, explicitamente violentadora da privacidade. Aí a plataforma tem que retirar o conteúdo. Se ela não retirar, aí desde esse momento que ela não retira, ela pode ser responsabilizada. Mas em regra não. Em regra a plataforma só vai ser responsabilizada se o juiz determina a retirada do conteúdo, fixando um prazo, a plataforma não retira o conteúdo, então a partir desse momento que ela passa a ser retirada. Porque a ideia do Marco Civil foi privilegiar a liberdade de expressão. E o que vem acontecendo no cenário no Congresso Nacional de maneira rápida? Nós temos mais de 15 projetos tentando regulamentar as denominadas fake news. Eu não vou ler, eu trouxe aqui alguns exemplos, depois eu posso até disponibilizar para vocês o slide, para não ficar cansativo. Nesses mais de 15 projetos, o que eu manifesto para vocês? Nós temos 2 grandes eixos temáticos, que na minha percepção, esses 2 eixos temáticos não vão contribuir por uma melhora nesse cenário de desinformação. O primeiro eixo temático tenta, professora, criminalizar o compartilhamento de notícias falsas. E se vocês olharem alguns projetos, dá arrepio. Porque tem projetos querendo impor pena de detenção ou até de reclusão para quem compartilha conteúdo, olha como eles falam, conteúdo que possa caracterizar uma inverdade. Olha a amplitude desse tipo penal. O que é inverdade? Né? E outra, como que você vai provar que a pessoa que compartilhou sabia que aquele conteúdo, ou como você vai comprovar que a pessoa podia ter a noção de que o conteúdo era falso? Isso vai gerar o quê? O que a doutrina norte-americana indica, que é o denominado chilling effect. O que é o chilling effect? É o efeito resfriador do discurso, ou seja, o indivíduo com medo de ser penalizado, ele deixa de se manifestar. Então, se eu sei que eu posso ser penalizada por um conteúdo que eu não sei de fato, porque fica até, às vezes, impossível de você checar todas as fontes, você deixa de compartilhar, você deixa de se manifestar. Tá? E isso gera uma situação de restrição indevida à liberdade de expressão. E o outro eixo temático, ele tenta alterar o Marco Civil da Internet, que na minha percepção também é negativa, impondo à plataforma multas se não tirarem o conteúdo imediatamente após o pedido feito pelo usuário. Isso também me parece que vai caminhar para uma restrição à liberdade de expressão. Porque o que vai acontecer, pessoal? A fake news, ela vem sendo usada, e vocês comecem a observar isso, por muitas pessoas para caracterizar qualquer conteúdo informativo que seja contrário àquilo que a pessoa quer aparentar no espaço público. Vocês estão entendendo? Então a pessoa vai falar assim para a plataforma: eu não quero que saia no Facebook tal ou qual notícia. Que foi o que aconteceu no site antagonista. Foi saída uma notícia fazendo referência a isso, isso, isso. Olha, aquilo ali pode ser mentira, então retiro. Vocês estão entendendo? De antemão, isso é fake news, retira. Mas espera aí, por que é fake news? De fato é manipulado o conteúdo, de fato é fraudulento. Vocês estão entendendo? Porque me parece que se nós permitirmos esse tipo de alteração, o que vai ser mais fácil para as plataformas? Retirar o conteúdo ou pensar em responder pelas multas que serão impostas? Retirar o conteúdo.
Então vejam o seguinte, se a plataforma começa a retirar o conteúdo, porque todos os usuários vão começar a ser censores desses conteúdos que navegam, a liberdade de expressão vai ser restringida. O direito nosso à informação vai ser restringido. Vocês entenderam? Porque você vai ter a plataforma atuando como um censor privado. Então nós vamos sair daquela censura tradicional que o Estado fazia, que é uma censura clássica, para uma censura privada. Então também há muita crítica em relação a esse tipo de projeto que quer responsabilizar desde logo a plataforma. Aqui eu destaquei um projeto que eu coloquei aqui embaixo, ó, exceção. Esse projeto ele foi apresentado agora em 2019 e ele traz um perfil diferente. Eu acho que valeria a pena a gente apoiar esse projeto. Por quê? Ele sai desse ranço da criminalização e da responsabilização e ele vai para o campo da educação. Ou seja, nós precisamos aprender a fazer a leitura da mídia digital. Nós precisamos aprender a nos comportarmos no espaço digital. E isso tem que ser ensinado desde a primeira infância. Nós temos que aprender a visualizar um conteúdo e sabermos se aquilo é publicidade, se aquilo é notícia, se aquilo é crítica. Isso precisa ser ensinado, porque a partir do momento que hoje cada um de nós pode produzir conteúdo, nós temos que saber diferenciar o tipo de conteúdo para, em cima dessa diferenciação, formularmos a nossa opinião de uma maneira mais autônoma. Então, esse projeto, ele tenta inserir desde logo, na Lei de Diretrizes e Bases Educacionais, o ensino da literacia digital, ou seja, ensinar para a mídia. Eu preciso, enquanto cidadão, enquanto consumidor, eu preciso saber quando eu estou em um conteúdo que é impulsionado, por exemplo, quando alguém pagou aquele conteúdo, não é isso? Porque vai ter um interesse financeiro. Eu preciso saber quando eu tenho simplesmente uma descontextualização, uma manipulação. Então eu preciso aprender a olhar para aquele conteúdo e me posicionar de uma maneira autônoma. Me parece que esse é o único caminho para que nós possamos melhorar esse cenário de desinformação. E essas são as indicações da União Europeia. A Alemanha, ela fez uma lei punindo, de uma maneira impondo multas gravíssimas às plataformas, por não retirarem conteúdos quando houver uma indicação de que esse conteúdo possa ser fraudulento. Mas há questionamentos imensos justamente em relação à possibilidade de censura privada que as plataformas podem começar a fazer. E aqui eu trouxe um exemplo e eu quero fechar minha fala alertando. O que está surgindo no ambiente? E o que eu queria alertar para que nós não façamos, pessoal, desse tema fake news, um cavalo de Troia? Eu gosto de usar essa expressão do cavalo de Troia. E permitamos restrições à nossa liberdade de expressão, como eu falei aqui, sem nos apropriarmos dela, sob a justificativa de que o conteúdo é mentiroso. O que acontece? Nós temos que ter em mente, sobretudo, o pano de fundo que vem também em uma disputa que existe por publicidade entre a mídia denominada tradicional e as mídias digitais. O que vem acontecendo hoje com os jornais tradicionais, com a televisão, com o rádio? Eles vêm perdendo o campo de publicidade para a mídia digital. Então, o que acontece? Eu também tenho que ter cuidado para que eu não deslegitime tudo de bom que a internet trouxe. Vocês estão entendendo? Porque também vem existe um discurso que vem ganhando muita força, que fala assim, tudo que é feito na internet é fake. Vocês estão entendendo? A verdade está com o jornal, a verdade está com a televisão. Será mesmo?
Vocês estão entendendo? Será mesmo? Nós temos exemplos, como eu falei, categóricos de manipulação e de inveracidade cometidos pelos meios tradicionais, que ensejaram o direito de resposta, que ensejaram indenização. O caso da escola base é um caso que acho que todo mundo aqui deve saber. Vocês sabem do caso da escola base? Uma mãe de um aluno de uma escola infantil em São Paulo suscitou que achava que a escola poderia estar mexendo sexualmente com as crianças. Isso ganhou uma animosidade entre os pais. Os pais já começaram a prorrogar aquilo como se... E não existia o WhatsApp, hein? Vocês imaginem se hoje tivesse o WhatsApp. As pessoas, sem mais nem menos, alvoroçadas com aquela possibilidade, começaram a depredar a escola, ameaçar. Os donos dessa escola tiveram que fechar, arruinada a sua família. Isso saiu na mídia denominada tradicional e depois que houve o inquérito, o processo e tudo, eles foram absolvidos. Não houve nenhum indício de veracidade de que aquilo tinha acontecido. E eu lembro até hoje, porque eu já pesquisava o tema, os jornais se limitaram a dar o direito de resposta numa letrarial 8 no meio dos anúncios funerários. Quem que vai verificar? E depois de 10 anos, quer dizer, o impacto da contranotícia é muito pequeno perto daquela notícia pioneira que é mentirosa, que é inveraz. Então eu queria alertar isso para vocês. Quando eu estou falando também de mídia digital, eu estou falando de um ganho democrático. Porque muitas coisas que hoje vêm à tona, vêm sim em blogs, vêm por meio de streaming, vêm por meio de transmissão no Facebook ou outra plataforma, que nós não teríamos acesso. Não é assim? Então, o que eu queria finalizar? Tendo em vista essa disputa e esse cenário de fake news, vem crescendo um novo nicho no mercado, que são as denominadas agências de fact-checking. O que são as agências de fact-checking? Vocês já viram algumas dessas agências? Os próprios meios tradicionais têm a sua checagem. Aqui eu destaquei uma que é considerada uma das pioneiras no Brasil. Ela chama Lupa. E o que elas fazem? Elas recolhem uma informação ou um conteúdo que está sendo replicado e elas vão checar a veracidade do conteúdo. Por exemplo, eu trouxe um da Marielle aqui. E eles colocaram aqui, tá vendo a lupinha aqui, ó, verificamos. E o que eles colocam embaixo? É falso que filho de motorista de Marielle não receberá pensão após a morte do pai. Porque estava divulgando que o filho do motorista da Marielle não receberia pensão por morte. Então a Lupa, ela pega essa notícia, ela faz a checagem, aqui do lado ela esclarece, ó, onde ela pesquisou. Então é uma maneira de fazer o quê? Frear com aquela avalanche de desinformação que estava acontecendo. E para finalizar, eu trouxe aqui, ela tem, essa agência, e cada agência cria a sua etiquetagem, elas colocam, estão vendo aqui, ó, etiquetas nos conteúdos. Então, eles vão colocar, por exemplo, segundo essa, 1, quando o conteúdo for verdadeiro, 2, verdadeiro mas, 3, quando ainda é cedo, ou seja, às vezes um político houve discussão no TSE. Sabe quando um político fala assim, por exemplo, porque o meu governo foi o que mais criou vaga na escola. Aí o outro partido falou, isso é fake news. Entrou com um pedido no Tribunal Superior Eleitoral. Queremos que o tribunal cheque quem de fato criou mais vagas nas escolas. Veja bem, o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o pedido. Falou, eu não tenho que colocar selo na informação e promover um partido em detrimento do outro. Isso não é objeto de checagem pelo tribunal. Isso não é função do Tribunal Superior Eleitoral. E eles vão colocar essas etiquetas até chegar aqui no falso, né? Então, quando eles verificam de fato que aquele conteúdo é falso. Enfim, quais são os problemas para nós terminarmos essa reflexão bastante complexa?
Essas agências, se vocês perguntarem, mas Tatiana, você vê como positiva essas agências? Eu vejo como positivo. Porque é mais uma ferramenta que nós temos para nos ajudar nesse mar de desinformação. Qual que é o problema que eu levanto? Os critérios que são utilizados para a escolha de quais notícias vão ser checadas não são divulgados. Vocês estão entendendo? Como que são pensadas as notícias? Apesar de que muitos checadores colocam quais tipos de notícias. Muitas análises são subjetivas. Por exemplo, tem um selo que é insuficiente. Vocês estão entendendo? Mas insuficiente em que sentido? É verdadeiro, não é verdadeiro? Como que eu me posiciono? E outra coisa, o cidadão que não tem conhecimento, ele pode ser levado ao seguinte efeito: ele passa só a acreditar naquilo que a agência etiqueta. Vocês estão entendendo? Também restringindo a capacidade de autodeterminação. Ou seja, nós vamos ter alguém direcionando o que a gente deve acreditar ou não. Então, é lógico que essas agências, elas são relevantes, mas elas têm que estar inseridas nesse grande contexto que exige da gente a reflexão final. E exige da gente a nossa responsabilidade enquanto participantes desse ambiente digital. E o último problema que eu quero deixar para vocês é que as plataformas vêm fazendo parcerias com essas agências. Por exemplo, esses dias o Facebook noticiou que retirou 800 perfis do Facebook, porque, segundo algumas agências de checagem, esses perfis estavam divulgando notícias fake news. Só que eles não divulgaram quais foram os critérios que levaram a essa decisão. Vocês estão entendendo? Então, nós podemos ter o quê? Uma censura privada praticada por esses grandes conglomerados econômicos, né? Se todo mundo está buscando, ou quase todo mundo, a maioria, suas informações nesses ambientes, e esses ambientes começam a fazer retirada de conteúdo, o nosso direito de informação continua sendo restrito da mesma maneira. Então, eu acredito que eu já estou no meu prazo. Como mensagem final, o que eu deixaria, né, para vocês, e eu agradeço muitíssimo o convite, a mensagem final é como é bom nós podermos estabelecer a comunicação. Né? A comunicação é algo que transcende essa simplesmente tentativa de informação desesperada. A comunicação faz com que nós possamos trocar, nós possamos ouvir, nós possamos intercambiar. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que nesse emaranhado, né, de desinformação, nós, enquanto estudantes de direito, estudantes da psicologia, enfim, como consumidores, como cidadãos, saibamos que nós temos sim liberdade de expressão, mas que quando nós temos um direito humano, nós também temos o dever. E me parece que nós todos temos que contribuir com responsabilidade para que nós possamos melhorar esse cenário sem atitudes criminalizadoras que vão restringir um direito que nós demoramos tanto para conquistar. Muito obrigada, eu fico à disposição. Professora Tatiana, eu agradeço muitíssimo pela palestra. Professora Neuza, meu respeito à senhora, tenho uma grande admiração, tá? E a sua palestra foi maravilhosa, me permita. Eu sou uma amante da criminologia, né? Já lecionei essa disciplina e eu fiquei apaixonada no momento que a senhora falou sobre a escola de Chicago. Mas eu preciso comentar um pouquinho, gente, se a senhora me permita, um espaço de voz aqui, porque o seu tema é absolutamente instigante. Né? Quando a professora começa a falar, ela é de uma clareza, né, gente, e constrói o raciocínio de uma maneira lógica, né, e muito bem argumentada. E o que eu acho mais interessante é que a fake news, ela meio que quebrou a nossa inocência no otimismo que nós alimentamos em relação à tecnologia. A tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, né? A gente tinha uma visão de viver com uma família Jackson, né?
E a gente tinha uma visão de futuro que tudo estaria certo, correto, a ciência é perfeita, mas nós esquecemos quem produz esse conteúdo, né? Então, de certa forma, eu li muita coisa a respeito e eu lembrei, quando eu vi o tema, de uma frase do Salvador Dalí. Só que ele se referia a lembranças, mas eu acho que cabe muito aqui, porque ele diz assim: a diferença entre as lembranças falsas e as verdadeiras é a mesma que existe entre as joias. As falsas sempre parecem mais brilhantes e reais, né? E o Dalí fala isso de uma maneira maravilhosa, que o Dalí é fantástico. E parece-me que a gente, nesse momento, vive um empobrecimento moral, né, que nos faz assistir esses escândalos de uma maneira natural, né? A senhora coloca isso muito bem, a naturalização com que nós observamos os escândalos, os absurdos, né? E achamos que isso é normal, porque muito se falou sobre a Deep Web, não é? E aí foi ver que eram meninos, né, que estavam produzindo aquele conteúdo, e eles achavam que, assim, eu fiquei abismada com a naturalidade com que eles transmitiam informações que afetavam a economia, afetavam sistemas políticos, que afetavam a saúde das pessoas. Teve gente que deixou de fazer um determinado tratamento porque achava... Né? A vacinação é um exemplo. Vacina, deixou de vacinar. A gente está com um problema hoje com relação ao sarampo por causa disso, né? Então, assim, e o que eu achei mais interessante, trazendo de novo a importância da educação para descortinar essa nossa inocência, porque nós nos acomodamos no que nos é trazido de maneira rápida, né? Então, assim, muito obrigada pela palestra, professora, muito obrigada mesmo, tá? E, eu agradeço. Eu só queria agradecendo a professora e deixar até um outro tema que está muito ligado a fake news, que é o discurso de ódio, né? E fica que eu volto, se vocês quiserem falar sobre discurso de ódio, né? Que é outra palestra, mas o que eu queria deixar, assim, pelo que eu venho pesquisando, e vamos pegar o Manuel Cassius, que é um doutrinador que ele escreve um livro, ele que fala de sociedade em rede, depois ele escreve um livro que chama Redes de Esperança e Indignação, né, que é um livro mais recente, amadurecido. Mas o que me parece é o seguinte, e o que eu chamo a atenção, né? A democracia, ela é um espaço que ela exige o conflito com o diferente. Nós precisamos ouvir pessoas que pensam diferente da gente. Isso é pressuposto. O regime democrático, ele é a convivência dos contrários. A partir do momento que você vai para uma rede social e não lhe é explicado que vai ter uma perfilização, que você vai receber aquilo que segundo um algoritmo é determinado que você receba, e você não sabe, você tem um crescimento virtual de conteúdos que só corroboram ou seus preconceitos, as suas incertezas, os seus medos. E quando nós saímos para o espaço real, nós ficamos cada vez mais intolerantes. Então parece que é um sistema que vem se retroalimentando, e nós precisamos discutir sim, né? Por quê? Porque nós precisamos voltar a ter diálogo. Me parece que o que está em jogo hoje aqui, quando a gente discute isso, que a professora colocou também, é a democracia enquanto regime que pode nos manter com direitos fundamentais. Então é muito mais o que está em jogo, a nossa própria capacidade de convivência enquanto sociedade, né? Então, se nós tomarmos consciência de que é assim, né, e a inteligência artificial vem cada vez mais determinando os nossos gostos, me parece que a gente já vai conseguir sair um pouquinho para respirar, né, fora dessas bolhas, né, desses jardins murados, também é uma outra expressão, né? Quem achou, muitos falam, né, que nós achávamos que a internet fosse ser
um jardim do Éden, né? Mas hoje a gente vê que nós estamos num jardim murado. A gente só vê uma parte muito pequena de uma realidade construída de maneira artificial. Então, muito obrigada mesmo. E falar que nós vamos ter sorteios, né? Nós vamos ter sorteios, né, professora? A senhora não vai vir aqui, né, pra gente... eu e a professora Neuza vamos sortear para vocês os nossos livros.